E aí, mulher 40 mais, já desenvolve seu autoconhecimento ou não? Bora lá? Vamos falar sobre isso hoje. E é sobre isso, né? A pessoa chegou da caminhada, tá do mesmo naipe, mas é sobre isso, né, gente? A gente vai fazer como tem que fazer. E vamos falar sobre o autoconhecimento. A pessoa aqui, né, vocês sabem, Elias, prazer, seja bem-vinda. Já bebeu sua água hoje? Gente, eu tô viciada, aprendi, é tão bom. Eu não gostava de beber água. Até engasguei. Aí, isso que é fortalecer um hábito. Uma coisa levou a outra. Por isso que a gente tem que sempre estar fazendo. Porque se a gente falar, não dou conta não, deixa isso pra lá. E foi através do suplemento que eu incluí, que a nutricionista, o acompanhamento que a gente tem, né, no grupo, que a gente participa, entra para um grupo que tem acompanhamento com a nutricionista e o personal. E aí, falou assim que a gente tem que beber muita água, porque senão dá efeito rebote. E aí, que eu já vi pessoas no grupo falando que, gente, isso aqui não tem nada a ver com um tema, né? Mas calma que a gente vai falar. E tava com prisão de ventre. E ele faz trabalhar. Mas aí, como a pessoa não bebe água para trabalhar o organismo, dá efeito rebote. E aí, eu tô amando, sabe, esse novo ciclo na minha vida de beber água, de tomar o suplemento e ter energia à disposição, né? Tudo de bom, né? Então vamos lá para o nosso tema. Você já desenvolve seu autoconhecimento? Se desenvolve, seja bem-vindo ao nosso grupo. Se não desenvolve, tá precisando. Ou então tá assim, ó, passando do tempo de fazer. Quem é amiga, a gente é sincera, né, gente? Ai, vamos lá. Como desenvolver o autoconhecimento? Como que eu comecei a desenvolver meu autoconhecimento, né? Ai, gente. Bom, foi antes de eu ir morar na Espanha. Eu era muito acelerada. Eu era muito negativa. Eu não tinha aquela perspectiva. Tinha perspectiva de vida assim. Quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Não, gente, eu era uma bagunça dentro de mim, tipo, muito acelerada. E eu ficava sempre buscando alguma coisa pra ver se eu me estimulava. Não. E aí eu não tinha nem hábito de agradecer essas coisas. E aí quando eu fui descobrir sobre... não gostava de leitura também. E aí quando eu fui buscando mais informações, né? Mas não que eu investi em alguma mentoria, alguma consultoria, não. Eu fui buscando na internet coisas que eu nem sabia o que era o conhecimento. Foi através de buscar sobre respiração, sobre gratidão, essas coisas assim, que eu fui me familiarizando. Porque aí quando você começa a pesquisar isso, outras coisas de desenvolvimento pessoal, de novos hábitos, começa a aparecer, sabe? E aí foi aparecendo pra mim essas coisas. Eu falei, olha que interessante. Aí fui buscando, aí entrou a meditação, aí eu fui logo pra Espanha, aí lá é que eu me aprofundei mesmo, porque lá, no início eu não trabalhava, só ficava, mas ajudava na casa da minha sobrinha, né? Eu morava com a minha sobrinha, ela era casada, e aí, enquanto não saía um serviço, alguma coisa, eu fui ficando na casa. Aí eu arrumava a casa e tudo. Então, assim, querendo ou não, eu tinha um tempo livre. Tipo, de manhã, acordava, arrumava a casa e... Gente, esse barulhinho, essa janela abençoada na minha casa. Mas tudo bem, propaganda também, tudo bem. Vamos focar aqui, né? Então tá. Aí,
De manhã eu cuidava da casa e à tarde eu ia, tipo, buscar conhecimento, estudar e tal. E aí foi nessa que eu aprendi sobre a meditação. Aí comecei a incluir novos hábitos, meditação, caminhada, gratidão. Aí eu fazia muito Ho'oponopono e fui indo. Aí começou as coisas. Aí eu senti vontade de abrir um canal no YouTube, porque, gente, a pessoa aqui, ela não... Eu nem me aceitava olhar assim, ó. Eu vou olhar pra cá, tá? Ó. Aí sorri na foto. Pra aparecer assim, essas linhas de expressão, nunca na minha vida. Quando eu fui pra lá, eu completei lá 39 anos, foi? Parece que foi 39. Aí, gente, peraí. Eu vou ter que pegar vocês aqui. Vou ter que vir aqui e arrumar essa janela pra dar, tipo assim, mais um... Ai, minha bike. Porque é necessário isso, tá? A gente... Que já basta a propaganda na rua. E aí, eu... Jamais eu tirava fotos sorrindo assim no celular. Gente, praticamente eu não me amava. E quando eu comecei a buscar sobre o autoconhecimento, aí eu despertei para a leitura também. Eu falei, gente, quanta coisa boa tem. E quando você está incluindo novos hábitos, você vai se conhecendo. Você vai conhecendo o seu corpo. As emoções, os sentimentos, as reações, relacionamento. E quando a gente se conhece, aí você começa a despertar o amor próprio. Aí você fala, gente, como assim que eu não me amava? Até uma coisa eu fiz, eu vou ter que ser bem sincera com vocês, eu fiz uma coisa que foi muito interessante. Porque eu tenho os seios pequenos. E aí, isso me deixava muito desmotivada, com uma baixa autoestima. E não me sentia à vontade, né? E aí, uma pessoa, em um vídeo, uma vez eu vi que a gente não pode maltratar o nosso corpo. A gente tem que acolher. Se aquilo que não te deixa com autoestima ou insatisfeita no teu corpo, você começa... E a pessoa ensinava a fazer Ho'oponopono pra alguma área do corpo, né? Que não gostava. Eu comecei a fazer. Aí eu me despertei para me cuidar de mim e comecei a gostar do meu corpo. Comecei... Tipo, as emoções. No autoconhecimento a gente começa a observar a tua mente. Quando ela começa... Mas a mente me despertou mais foi agora, nesse ano, através do livro O Poder do Subconsciente. Que aí eu começo, tipo, a conversar. Que quando a mente fala pra mim que não, que é algo positivo, eu falo sim. Quando ela diz sim para algo negativo, eu falo não. Eu começo, tipo, trabalhar isso dentro de mim. Tanto na minha mentalidade como nas minhas emoções. Saber que antigamente eu misturava com tudo. Quando a coisa saía fora, que estava fora do meu controle, não saía da forma que eu queria, eu me estressava, eu explodia, Era uma benção. Tipo, a gente, quando não se conhece, a gente não sabe ter o autocontrole de sentimento, coisas que estressa, de dependência emocional, de ansiedade, de tristeza. Várias coisas que eu passei, que eu já até deixei vídeo aqui, em termos de experiência com a traição, com a perda da minha mãe. E emprego que a gente tem que aprender novas habilidades, coisas que a gente acha que a gente nunca vai conseguir, que a gente não é capaz. E quando você começa a se conhecer, você fala, gente... Mas aí quando a mente fala não, você fala, ué, mas eu posso? Porque aí a gente começa a aprender, ué, mas se o fulano conseguiu, se uma pessoa consegue, eu também posso. Você começa a se familiarizar com isso. Você começa a prestar atenção pra você. Porque a gente, quando não se conhece, a gente fica muito no externo, no que tá fora. E aí no que tá fora, te deixa uma pessoa muito acelerada. Você não é uma pessoa centrada, equilibrada. E não é que eu sou isso, ai, você é equilibrada sempre, toda a vida, você é namastê, gratidão. Calma, gente, calma que ninguém aqui é perfeito.
Eu não quero levantar a bandeira de perfeição, de santa, de que eu sou experta nisso. Eu estou em processo evolutivo. Cada dia eu estou aprendendo. Cada dia eu estou evoluindo. E por isso que eu gosto, criei esse canal para me dividir essas experiências, essas coisas boas. Que tanto está me acrescentando a evoluir como pessoa, como mulher 40 mais. E ajudar outras mulheres 40 mais. E quero deixar essa minha experiência de vida. Porque melhor do que tudo é trazer a minha experiência para falar o que eu vivi, coisas que eu venho aprendendo e dizer para você que ninguém é perfeito. No dia que eu não tô bem, tipo da TPM, tipo, eu acredito que eu já tô na menopausa, porque quando eu tô no meu ciclo, é um calor insuportável, né? Até pros meus atendimentos com ar, tem vezes que não dá. Mas, vamos lá. Aí tem dia que eu não tô bem. Beleza. Acolhe o dia que você não tá bem. Eu aprendi isso. Tô triste? Tô triste. Pera. Tá bom, acolhe a tristeza. Quer chorar? Chora. Você já ligou de tristeza. Então a gente começa a sacolher o sentimento que tá sentindo. Igual a traição, a dependência emocional, trabalhar isso. Quais as ferramentas eu posso usar? E, mas eu não tenho dinheiro. Quais as ferramentas estão disponíveis? Porque tem nas redes sociais, gente. Tem no Google, tem no YouTube aqui. Esse vídeo mesmo, gente. Eu vou dividir na minha experiência, você pode aprender. Elisange, como que você fez aí esse negócio dessa ferramenta? Tem Ho'oponopono, se você quiser saber, deixa nos comentários, que eu faço um vídeo. Tem Ho'oponopono, tem a escrita terapêutica, que a gente desabafa. Quando foi também lá no negócio da traição, eu escrevi muito, muito, muito assim, tudo que eu tava sentindo. Pegava, botava num local lá ou no chão, alguma coisa, e tacava fogo. Porque isso ia liberando. Porque eu não queria que a pessoa vivesse mais no meu campo e liberando perdão para isso ir limpando. Eu não tô saindo do que eu tô falando de autoconhecimento, porque isso aqui é o desenvolvimento, gente. Sabe quando tem várias camadas? Aí vamos, tipo repolho, aí você tira uma camada, aí tem outra, aí tem outra. Cada dia eu acredito que é um processo evolutivo desse. A gente vai se descamando, vai aprendendo. Igual quando você se conhece, vem um desafio enorme. Peraí. Antigamente eu não fazia isso. E hoje em dia, peraí. O que isso quer me ensinar? Por que isso chegou até mim? Por que esse tipo de pessoa chegou até mim e falou isso? Outra coisa que a gente começa a aprender é ter autoconfiança e saber o teu valor, a tua potencialidade. Se uma pessoa chegar pra você e falar assim, não, você é irresponsável. Aí você vai aceitar que você é irresponsável? Você analisa, peraí, eu não sou isso. Quando você aprende o autoconhecimento, quando uma pessoa te fala isso, você tem um autocontrole sobre si e você analisa. Não, ela não tá falando sobre mim, ela tá falando sobre ela. Tipo, ela tá vendo em mim um espelho, esse espelho, eu tô aqui olhando e falando, você é irresponsável. Quando eu falo e te julgo, isso tô falando sobre você. Tipo um espelho, a pessoa tá se vendo em mim algo que ela é. Quando você se conhece, autoconhecimento, é isso. Se uma pessoa vem e fala, Elisângela, você sei lá, é irresponsável mesmo, né? Aí, não, eu não sou, mas deixa eu ver. Por que essa pessoa tá falando isso? Será que é sobre ela? Olha, vou só te dar um exemplo aqui. Um dia eu fui abrir uma live lá no TikTok. E aí, conversando, um homem entrou, não sei qual idade era, entrou e falou assim, bom dia, desocupada. Eu ri, mas eu ri tanto. Eu falei assim, bom dia. Eu falei assim, olha, que isso é um reflexo do que tá em você. Já parou para analisar? Isso diz mais sobre você. E aí? Reflete. Reflete mais. Vê se é isso mesmo. Entendeu? Porque esse negócio de julgar e criticar o outro tá mais aí em nós. Mas isso você descobre quando você tem o autoconhecimento. Pra não ficar muito extenso, né, o vídeo que eu olhei aqui.
Ai, porque eu anotei, gente, algumas coisas, né? Porque eu gosto, né? De sempre estar, tipo, peraí, vamos ver aqui. Até eu coloquei o que é o autoconhecimento. É o processo de entender a si mesmo de forma profunda. Porque quando você conhece de forma profunda, não é qualquer um que chega falando pra você, não. Entendeu? É entender a si mesmo de forma profunda, reconhecendo suas próprias qualidades, defeitos, emoções, desejos, valores, limitações e comportamentos. Tenha uma maior consciência sobre como você funciona. Pronto. O autoconhecimento te faz entender isso. Aí você fica mais sensível a você mesmo. Porque aí a gente desenvolve o quê? Qualidades, você presta atenção nos seus defeitos, emoções, desejo, valores, limitações e comportamento. 7 coisas aí, ó, pra gente ir trabalhando, desenvolvendo. E quando a gente se conhece, fica tudo mais simplificado e mais fácil. Ah, Lisângela, a vida é fácil pra você? Gente, pra ninguém é. Mas começa a dar uma amenizada, uma simplificada quando você se conhece. Quando você se conhece, você sabe o que é a sua autoestima, você sabe o que é a sua desenvolvimento pessoal, autoconfiança. Você começa a se entender, porque isso é sobre se entender. É o teu desenvolvimento, é o meu desenvolvimento. E volto a falar novamente, não é nada perfeito, tá? E não é que a gente vai mudar e vai viver tipo zen e eternamente. Não, 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 não. Desacelera. É só mais olhar para dentro, reorganizar algumas coisas. E é assim, tá bom? E aí no próximo vídeo eu vou trazer algo bem interessante, quais os benefícios, 6 dicas, tá bom? E é isso, se você gostou, se conectou comigo, se inscreve ou deixa o teu like ou dislike. Se você quiser que colocar algum tema de algum vídeo, alguma coisa, vocês deixem no comentário sobre ferramentas, sobre alguma coisa que você se interessou e quer saber mais, tá bom? E aí eu venho dividir com vocês. Até o próximo episódio. Bye!